eu tava até conversando com o Thiago Brito agora, assim, falando, pô, o próprio Kardec, quando ele lançava a Revista Espírita, tem um momento que ele fala lá, eu falei, eu vou procurar para ler certinho, que ele fala que tem que ter a parte meio que de entretenimento ali, que ele trazia casos, que ele sabe que é o que o público mais agrada, mas aí também tinha... Ele mesclava com estudo mais aprofundado, científico, então ele entendia que a revista tinha que ser comercializada ali para a mensagem estar junto. Acho que o filme faz isso ali também, né? Vamos supor, você tem ali um aspecto que você vai passar a mensagem e elas já estão embutidas em si, né? Absolutamente. No sentido que, assim, pô, esse filme, ele tem que ser comercializado, ele tem que ser vendido. Você tem que... Eu penso que você também tem que analisar o que o público está querendo consumir, mas sem... O que o público quer é sempre um mistério, respeitável público, né? E a gente nunca vai agradar o público inteiramente. E isso é um pressuposto de onde a gente parte para dizer o que a gente vai tentar contar é bem a história. Entendi. Entendeu? A história está clara, todos os dramas estão presentes. Não gostei, achei fraco. Tudo certo, as pessoas têm direito a fazer isso. Nós fazemos isso também. Mas a gente tem a missão e a obrigação de contar bem. Então, os processos de adaptação sempre levam em conta como contar melhor aquele determinada história, como escolher aquilo, as licenças dramáticas que você tem que ter. A gente tem que inventar coisas. O Isidoro, no Mensageiros, a história começa com ele tomando conta de sua família. Ele era um espírito recém-desencarnado, pai da família, o provedor, que ele desencarna, e ele continua tomando conta da família no centro espírita. Eu falei, nossa, como é que esse cara chegou nesse lugar? Isso talvez seja muito mais interessante do que contar o resultado desse lugar. E aí daí nasce todo o preâmbulo da história da adaptação do Isidoro e da Isabel, que foram no filme interpretados pelo Mohamed Rafui e pela Juliana Trevisol. Então, esse olhar também tem que ser... ver nas entrelinhas, né? O que pode ser interessante aqui? Os dramas estão ali, mas... ou a comédia, enfim. O que podia ser interessante no Kardec? A vida de um professor, de um homem dedicado ao conhecimento, um estudioso. Eu falei, nossa, a dedicação. A primeira imagem que eu tinha visto do filme do Kardec era ele nessa escrivaninha todo sujo, de tinta, de tanto escrever, escrivaninha bagunçada, né? Porque a gente fica com aquela ideia... Eu queria ver o Kardec pregando um prego numa mesa, descabelado, rindo com a Gabi, sabe? Então, pede licença para entrar nesse lugar, para trazer o público para entrar junto. E eu acho que a gente tem feito essas escolhas. Agora, a gente foi contar a história das Irmãs Fox, que é um filme que a gente está em pós-produção. As Irmãs Fox no Brasil tinha um verbete escrito pelo Arthur Conan Doyle e só. Recentemente, a Federação publicou uma biografia escrita pela Lia Fox, que é a irmã mais velha, e eu trouxe para o Brasil um outro livro chamado Conversando com os Mortos, da Bárbara Weisberg. E, nossa, é uma vida, cara. São 50 anos, 60 anos de 3 irmãs. Quanta coisa tem nesse lugar. Quantos momentos de alegria, de tristeza, etc. E aí, quando você vai retratar isso para o cinema, isso tem que estar presente, tem que estar vivo. E você tem que pesquisar o que as pessoas falaram sobre aquele caso, mesmo estando nos Estados Unidos, né? Elas são acusadas de fraude. Aí você começa a perceber, ler, a acusação de fraude teve um desmentido 3 dias depois, pelo próprio jornal. Por que a menina deu uma entrevista, a Meg dá entrevista, dizendo que nós protagonizamos uma fraude por 40 anos. E aí você acredita que alguém possa enganar o público por 40 anos? Talvez possa. Mas no caso delas, é óbvio que ela estava movida por outros motivos. E não era espiritual, eram motivos de brigas, de dissensões com as irmãs, né? de um amor frustrado que ela teve. E aí contar isso no cinema ganha vida, né? Esse é um dos filmes que a gente quer lançar em breve. Tem previsão? Esse ano esse ano ele fica pronto. E aí a gente vê qual é a melhor. E aí não depende mais de mim. Aí eu pensando no aspecto do mercado, tem uma distribuidora, no caso é a Disney, que já viu o filme, já gostou, já falou, viu o filme inacabado ainda, né? E aí vamos
que a gente vai fazer com esse projeto? Como é que a gente vai apresentar esse projeto para o público? A gente vai direto para os cinemas? A gente vai tentar passar por algum festival? A gente vai fazer Então, essa estratégia, e é uma estratégia extremamente mercadológica. O Advogado de Deus, que é outro filme que a gente está terminando, que faz parte dessa ideia de trazer as obras da Zíbia Gasparetto para o cinema, porque são obras que falam de coisas muito ligadas ao cotidiano. O Advogado de Deus é sobre justiça. Justiça dos homens e justiça de Deus. Em qual você confia? Só confio na de Deus. Mas peraí, a dos homens é feita por homens influenciados espiritualmente. Né? Os advogados, os juízes, são todas pessoas que têm influências, que sofrem influências espirituais. E como é que você lida com os crimes que acontecem? Onde estão as vítimas? Desapareceram ou eles estão tentando influenciar para fazer justiça em nome de Deus? Isso está no livro da Zíbia, a gente trouxe isso para o cinema também. Então são projetos que vão estar presentes e que lidam com essa ideia. Só essa questão de justiça já é... Muita gente quer vingança, não quer justiça, absolutamente, né? Absolutamente. Então, o que a gente faz? Essa história interessa? O green light, a luz verde para uma história, na minha cabeça, é algo muito difícil, Éder. Assim, é algo muito trabalhoso. Eu preciso respirar muito fundo, sentir muito aquela história dentro de mim para dizer... Isso vale a pena tomar 3, 4, 5 anos da vida das pessoas, da minha vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque eu brinco que na questão de escrever o roteiro, eu escrevo 24 horas por dia. Digito de vez em quando, 1, 2 horas. Sim. Mas é non-stop, é sem parar. É no engarrafamento, no chuveiro, no elevador, no almoço, no jantar, vendo um programa, vendo um filme, ou, sei lá, jogando bola. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.